E esses povos bantus têm alguns traços comuns que fundamentam quase a organização da vida do africano. Então, se podemos começar, o africano, digamos assim, pré-colonial, antes do encontro com a colonização, né? Um dos fundamentos primordiais é a participação vital dentro do próprio clã, né? A corrente vital. O que é a corrente vital como fundamento? A corrente vital é a vida em si. O banto, o africano, o negro, não é alguém que não tem conceito da transcendência, que não tem conceito da existência de Deus. O africano negro, o banto, tem a concepção da transcendência de Deus, que é o autor da vida. Essa vida, se ela é vista como uma corrente vital que passa, que é partilhado por todos os seres viventes, não só as pessoas, né? Então, de Deus passa para todas as pessoas. E todos nós participamos dessa corrente vital. E essa corrente vital, então, é tão assim importante porque o africano concebe que essa corrente vital parte do próprio Deus, aquele que é o princípio formador e informador de todas as coisas. Formador e informador de todas as coisas. E essa corrente vital não passa só por mim, por ti, por outro, mas também os seres, digamos assim, de uma categoria inferior à categoria humana, esses seres também participam dessa corrente vital. É importante isso porque depois, se um dia a gente fala da organização política, sociopolítica do banto ou do negro, ele não pode ter não em conta essa vida que circula. Essa vida que circula. Então, o segundo ponto importante é a participação vital na comunidade banto. Primeiro, a participação da corrente em si, né? Participação vital da vida que corre entre todos. E esta participação na vida que corre de todo leva a pessoa, então a pessoa não será uma pessoa que se entende como ilha, mas alguém que realmente participa da comunidade. E dentro desta participação encontramos uma palavra muito importante, que ainda hoje se fala, né? A solidariedade. O banto negro é alguém que é solidário com a sua família, é alguém que é solidário com o seu clã, é alguém que é solidário com os seus irmãos, é alguém que é solidário com as próprias origens. O banto, o negro africano, não se concebe no isolamento. Não existe o banto africano isolado, uma ilha. Ele participa da vida da comunidade. Esse participar da corrente vital o faz, sim, que seja um ser atuante dentro da comunidade, participa da vida da comunidade. O terceiro elemento que quero colocar assim também como base dessa compreensão digamos, organizativa ou religiosa ou política do africano é que o outro elemento é a vida existente. A vida existente, o que se pode, digamos assim, entender? Para o africano, a vida não é uma coisa abstrata. A vida é a pessoa humana que existe, que respira, né? Então, essa corrente que me faz participar na comunidade se transforma uma vida imanente a mim. Isso significa eu como pessoa, sou esta vida, é a concretização desta vida.
A vida não é um ar que gira no ar assim, mas a vida é a parte, digamos, é concretizada no meu próprio ser. Então, a minha vida, a vida existente, inteligente, que sente, que chora, que ri, que se alegra, aquele que é contato com a natureza, sou eu vivente. Para quem estudou filosofia, o banto africano não raciocina digamos assim, em conceitos abstratos como a filosofia europeia. Penso, logo existo. Não, o africano diz, toco com com as minhas mãos, danço, choro, me alegro, logo existo. Poderíamos dizer que é uma manifestação concreta dos afetos de todos os sentidos. Não é uma abstração, é a concretude da vida. Então, essa vida existente, inteligente, que somos todos nós, é uma vida que é capaz de participar concretamente, uma vida que olha, uma vida que escuta atentamente, uma vida que ama, uma vida que é sensual, uma vida que é sexual, uma vida que é tudo. Digo isso porque podemos talvez cair na abstração de dizer que a vida é algo assim teórico, mas a vida somos nós. Assim, em palavras assim, muito concretas. O terceiro elemento para compreender a organização e o sentir africano é que existe uma hierarquia dos seres. O que digo isso? Existe categorização. O mundo para o africano é feito por seres invisíveis e seres visíveis. Na filosofia banto se chama hierarquização dos seres. Vou deixar aqui que eu aqui a menos os faça perceber mais ou menos o que é isso. Hierarquização. Tem uma síntese aqui. Como estou fora aí, não consegui levar todo o material, mas isso. O mundo invisível, segundo a hierarquia dos seres, o mundo invisível é feito por Deus, no mundo invisível. Os fundadores do primeiro clã humano, nós pertencemos sempre a um clã, a uma família primordial. E depois tem os heróis da comunidade, né? Os fundadores dos grupos primitivos, são todas. Ok, Deus, que ele está fora do tempo, mas todos os outros são pessoas antepassadas, que já não temos mais o contato, mas ainda, através daquela corrente vital, que parte de Deus, ele passa através dos fundadores do clã, da minha família, da minha tribo, dos heróis que fizeram com que a minha tribo, a minha clã, continuasse a ser o que é até hoje. Então, são seres que são dentro desta categorização, né, dessa hierarquia, por mais que não os vejam, eles estão, digamos, do mundo invisível. Depois, no mundo visível, dentro da organização, nós temos os chefes de reinos, da tribo, do clã, da família, né, os especialistas da magia, os anciãos, a comunidade própria, os ancestrais, os nossos pais, avós, né? Existe também, para além das pessoas humanas, existem os seres como os animais, vegetais, o mundo orgânico.
São, são todos esses que fazem parte do mundo visível. Olha que o princípio vital perpassa por todo esse mundo. Por isso que o africano, ele não pensa simplesmente daquilo, toda a realidade, ela tem consigo uma dupla mensagem. O que eu posso ver com meus olhos traz consigo uma outra mensagem que eu não posso ver. Então, sou chamado a decifrar aquilo que eu não vejo. Então, por isso que para o mundo africano, do negro africano, é feito por essa hierarquização, mundo invisível e mundo visível. E outro elemento fundamental é a chamada lei do dinamismo vital. Dinamismo vital no sentido que a vida não é uma coisa assim parada. A vida é algo que se move, não é estática a vida. Ele é algo que existe, é algo que se recria, é algo que vai, que continua. Não é simplesmente estática a vida. Então, a vida passa por mim, a vida passa por ti, na medida que você faz com a vida que você é, fazer com que essa vida seja dinâmica. Não é só algo estático que nós recebemos e terminou, né? O outro elemento que vou colocar aqui também, que é fundamental, é a lei do crescimento ou diminuição da vida. Isso aí é importante, porque a vida pode aumentar, a vida pode diminuir, a vida pode desaparecer. Dependendo, né, de como aquela vida que se concretizou naquela pessoa ou naquele ser continua existindo ou não. Mas eu posso também, com as minhas ações, fazer com que a vida diminua. Então, aí entra o sentido da responsabilidade. No clã, na família, eu sou responsável que possa essa vida, né, aumentar. E através dos meus atos também pode ser que eu contribua que essa vida diminua. Dependendo de como eu ajo, dependendo de como eu vivo a minha vida. Alguém que não colabora dentro do próprio clã, da própria família, e cria um descompenso relacional, significa que a pessoa não está fazendo passar bem essa corrente vital que perpassa em todo, ao ponto que a vida aumente. Ele acaba por diminuir a vida. A partir dali, podemos dizer, né, o africano é aquele que procura a causa das coisas. E a outra lei é a lei da casualidade bantu, né? Casualidade bantu. O que é que significa? O africano, por exemplo, diante a mentalidade africana tradicional, diante de uma doença, não vê só uma bactéria que está, digamos assim, dando cabo à vida que existe. Faz um exemplo da pandemia. Não é a pandemia do Covid, para um africano, não é só aquela bactéria ou aquele vírus do Covid-19 que está causando a morte. Para ele existem outras causas místicas. O africano, ele vai atrás das causas não físicas, nós sabemos que vocês também estudam, causas matemáticas, causas físicas, né? A partir do condicionamento de uma coisa, nasce uma catena de reação. Mas o africano, o negro africano, não se orienta pela causalidade física, é pela causalidade mística,
Para ele sempre existem algumas forças ocultas que, através daquela bactéria, atuam na diminuição da vida. Então, é importante também ter em mente esse elemento fundamental, um dos elementos pilares da cultura africana. E o outro elemento é a participação na vida exige fecundidade. O africano é aquele que, se ele não quer terminar a sua vida, mas se revê nos filhos. Então, é muito fundamental para um africano. Isso, por isso, a gente, algumas, quando vão para a África, mas tem muitos filhos, tem mais, mas o que é que, para um africano, sabe que a causa mística pode condicionar a vida, fazer diminuir a vida. O único modo para viver eternamente é ter os filhos. Então, a participação na vida exige a fecundidade. Enquanto sou fecundo, é assim eu realmente estou participando desta vida, dessa corrente de vida que de Deus parte como informador e formador, que passa pelos seres e que eu faço assim que essa vida possa aumentar e não possa diminuir. E não só de me rever a minha eternidade nos filhos, na descendência. É interessante esse modo de ver. Se você vê, geralmente também, nesse caso, se pode falar, e aqueles que não casam, aqueles que são padres, como nós, Ibrahim, né? Mas tem também a posterioridade, os filhos que nós geramos espiritualmente. Então, a continuidade também da nossa posterioridade. É importante aquilo que falava, que é assim que nós evangelizamos. Para nós evangelizar, é fazer também que haja filhos, que para nós que fizemos crescer também através do nosso apostolado. Faz parte dos elementos fundamentais. E também o outro elemento é o simbolismo. O africano usa muito simbolismo, né? O simbolismo é muito forte. Simbolismo da arte, por exemplo. E toda arte, ela não é arte só por manifestar a minha criatividade. A arte, muitas das vezes, se liga a um mundo simbólico que representa algo místico que eu não vejo com os meus olhos, mas eu devo interpretar, né? Então, esse simbolismo é muito forte para o africano. O outro elemento fundamental é o chamado que houve o realismo, o realismo africano. O africano não é um que raciocina por categorias. Ele é real. É real das coisas, né? E vai contra, digamos assim, é antirracionalista, no sentido que não é alguém que se orienta simplesmente pela razão, mas por real, por sentimento, por coisas que eu posso tocar, posso sentir, né? O exemplo, o africano pode dizer, olha, eu danço a pessoa, no sentido que eu estou na mesma dança com a pessoa, né? Não é algo que eu faço, mas é a participação. A realidade para ele se manifesta nessa participação. O último elemento que eu vou colocar aqui, que o tempo também já está indo muito tempo, né? Velozmente. O último elemento que coloco aqui é sobre o poder, um dos elementos fundamentais é a palavra. A palavra, como sabemos,
a cultura negro, a maior parte do Banto, ela não se conserva pela literatura escrita, é pela oralidade. Então, é importante a palavra. E a palavra expressa aquilo que eu sou, aquilo que eu vivo. E a palavra tem um poder imenso para o africano que pode condicionar a vida de uma pessoa e também, muitas das vezes, tirar a vida de uma pessoa. A menos se raciocina assim, né? O poder da palavra. E a palavra em si também é hierarquizada. A palavra de Deus que passa através dos antepassados é mais importante do que a minha palavra. Então, a palavra daqueles que fazem parte do mundo invisível é muito mais importante. Quando venho no mundo visível, é importante a palavra do chefe do clã, é importante a palavra dos heróis, é importante a palavra dos pais, é importante na categoria, na hierarquização, né? E cada palavra dita manifesta a pessoa. Por isso que, geralmente, em África se diz, antes de dizer uma palavra, você tem que pensar 2 vezes. Então, pode condicionar a vida, ou mesmo tirar a vida de uma pessoa, ou então pode dar um empurrão, assim, no sentido de a pessoa se desenvolver, né? A nossa palavra é uma arma, uma flecha, diz a palavra, é uma flecha. E a flecha, quando sai, você não pode mais recuperar. Então, antes de fazer sair essa flecha, reflita muito, porque ela tem um poder enorme na vida daquele que é direcionado essa palavra. Então, todos esses elementos, eles fazem parte, digamos, da organização sociopolítica de vários reinos, famílias, clãs, antes do encontro com a cultura europeia colonizadora. E se diz mesmo que a maneira da organização sociocultural do negro africano é tão complexa que é considerado, não como primitivo, mas é considerado, naquele tempo, como fosse também a cultura da Idade Média dos europeus. Né? E por mais que não é uma questão aqui de afirmar, né, a nossa cultura, a nossa tradição, até se diz que mesmo os impérios astecas, os impérios do México, aqui da América Latina, não tinham a mesma organização complexa com os reinos que nós encontramos em África antes da colonização, antes da presença dos europeus. É por simples conveniência que o europeu, chegando ali, catalogou a organização sociopolítica cultural dos africanos como uma organização primitiva, mas se igualava, do ponto de vista da complexidade, com a organização da própria Europa na Idade Média. Talvez o que diferenciou é que o africano ele usa a oralidade para transmitir os conteúdos, os elementos, as leis que gera a sociedade, enquanto o europeu usa a linguagem escrita. Só por isso que se pode chamar de primitivo, mas do ponto de vista da complexidade da organização, então, é igualado ao tempo da Idade Média. E todos os elementos que invoquei aqui fazem com que a organização sociopolítica, antes do colonialismo, antes do encontro com a Europa, fazem com que essas sociedades tenham sido consistentes, porque se regem não por questões assim do aproveito, mas sim através
da solidariedade, da participação nessa corrente vital. Eu penso que me paro por aqui, vou deixar a palavra a vocês, se vocês querem perguntar alguma coisa. Aqui a minha bateria se for. Voltei. Então, eu deixo a vocês a palavra, não sei se deu para entender alguma coisa, se vocês querem perguntar alguma coisa nesse momento. Deu para entender perfeitamente suas colocações, bem colocadas, bem amarradas, assim, né? A partir da sua explanação, padre, dá para perceber o quanto a riqueza, né? O povo africano, né? Nós descendentes temos, né? Temos na nossa origem, né? Esses princípios que foram citados, tão humanamente, né? Falando assim tão vida, e quando a gente se depara para analisar o processo, né, do contato da colonização que fez, né, com o nosso povo essa desumanização de menosprezar, né, a vida como coisa, como mercadoria, e quão rico é esses fundamentos, né, esses pilares africanos, né, das nossas origens. Então, muito bem colocado. Assim, fica uma riqueza de coisas que veio para agregar mesmo, assim, na questão do conhecimento. É mesmo isso, porque eu penso que a questão, sobretudo em tudo aquilo que foi invocado aqui, esses princípios, três penso que são fundamentais, né? Se olharmos assim dentro desta passagem toda que eu falei. Tem a questão da corrente vital, tem a questão da participação e também tem a questão do digamos, da importância da palavra. E participação vital, que é a vida que perpassa em todos, que te leva também a participar na própria comunidade, a não ser uma ilha, e a participação na vida comunitária faz com que você exista realmente, né? E existindo realmente, você participe também como aquele que constrói, né? Aí se invocou o princípio da fecundidade, né? Fecundidade não só em termos, digamos aqui agora, entendê-lo em termos simplesmente de posterioridade, mas também de criação nesse sentido. De Leide, né, com a mão suspensa, pode falar. Eu vejo ali alguma pergunta. Qual é o ponto de origem da África antiga? Não é sempre se fala desse sentido que a África é o berço da humanidade, né? Nas terras lá do nosso padre Ibrahim, né? Se vê como onde nasceram as civilizações e que depois por aí partiram, né? Os primeiros homens, né? A menos os estudos etnológicos falam disso, né? Então, é o berço da humanidade, a África, enquanto a África, ponto de início, digamos, das várias civilizações. Qual é o ponto de origem da África antiga? Depende, se a gente fala da África do Norte, a África do Norte, como civilizações, ficaram muito mais antigo o Egito, outras civilizações, mas isso não faz diminuir as civilizações subsaarianas, né? Os vários reinos, o reino do Congo, o reino de
Montemolapa, o reino de Zimbábue, o reino do Mali, do Ghana, eram vários reinos que existiam antes da, digamos assim, da colonização portuguesa. Eram vários. A voz da palavra. Dileide, pode falar. Boa noite a todos, boa noite a todas. A benção, Padre. Boa noite mais uma vez. Como Luana bem colocou aí, né? Eu vejo aí que o senhor fez assim um resumo, né? Um resumo aí da organização sociopolítica, né? Antes da colonização. E a gente percebe, né? Tanto tempo depois, o quanto a gente carrega os traços, né, os pontos em comum, falando um pouco desse momento que a gente está vivendo, né, do meio quilombola. E aí eu me identifiquei muito, eu acho que a gente se identifica muito, na verdade, com esses dois primeiros quesitos aqui que o senhor falou, elementos que é, como o senhor falou novamente aí, a participação, e a solidariedade, como isso é forte em uma comunidade, né? Como a gente percebe isso em nosso dia a dia, coisas que a gente não percebe muito, vamos dizer assim, no meio urbano, né? Quando o senhor falou aí da solidariedade, eu fiquei pensando nas formas, várias formas a gente consegue transmitir isso. Aí eu pensei até nos momentos difíceis, né? Nos pontos que a gente passa, até em perda de entes queridos, como é forte a consideração de vizinhos, de amigos, né? Não só de parente, não só de quem está do lado da casa, como é forte essa partilha. Aí eu vi que a gente se identifica muito, que a gente traz conosco ainda todos esses pontos que não estamos, de fato, distante, né? Que isso não está distante da nossa realidade, do que somos realmente. É isso. Muito obrigado, né? São elementos fundamentais que aqui também é outro elemento que talvez não foi invocado, mas entra nessa solidariedade, é a questão da hospitalidade. A hospitalidade e solidariedade é um dos elementos muito importantes, muito forte. E talvez outro, fiz uma síntese assim muito, assim, bem síntese, né? Quando se fala também do elemento palavra, a palavra enquanto manifestação da própria vida, o africano é aquele que canta quando morre alguém, o africano é aquele que dança quando nasce uma criança, o africano, ele participa da vida com tudo que ele é. O gesto, o canto, não é uma expressão simplesmente cultural, mas a expressão da vida de um povo. A oralidade que através também do canto que não escrito, mas que transmite os valores, transmite a história. Então, a palavra enquanto cantada, participação também, como manifestação também, é um dos elementos fundamentais. Obrigada, Padre. Ok. Luana tinha me dito que deveria colocar as duas questões fundamentais, né? Duas questões que talvez podem ser também quanto ao material, depois quando eu chegar em feira, farei chegar também a vocês o material que um pouco orientou essa minha fala, por mais que tenha sido ele é escrito em português de Portugal, penso que todo mundo dá para entender. E depois, quando chegar aí, passo a vocês algum material para vocês, e é importante. Então, as perguntas, duas perguntas, né? São estas.
no teu entender, e que talvez também já foi respondido um pouco, me antecipou, né? Quais são os elementos comuns que você encontra, né? No dia a dia, no teu dia a dia, com esses elementos que foram invocados aqui como base da organização sociopolítica também dos povos africanos antes da colonização. De Leide Vitória, ela antecipou essa questão, porque, na verdade, ela respondeu antes que eu tivesse feito, ou tivesse colocado a pergunta, né? Porque aqui se trata também de recuperar alguns elementos importantes, né? Foi já invocada. A segunda pergunta, eu queria, assim, o quanto a palavra é importante na cultura onde se banalizam as palavras, né? Para ti, que você é afrodescendente, quanto é a palavra importante, né? Numa cultura que hoje aquela palavra banalizada. Será que ainda tem uma incidência na vida concreta, essa palavra? A palavra não só enquanto dita, mas enquanto também escutada, né? A palavra, porque quando falava da palavra, dizia, né, a questão era a palavra escutada, a palavra também expressa dita, né? O quanto é importante para ti, que você é afrodescendente, quanto é importante a palavra. E talvez, não precisa pedir desculpa de Leide, a gente pode colocar outra questão, né? A questão pergunto, esses elementos podem ainda hoje ser vistos como valores na cultura, digamos assim, aqui no Brasil, para vocês afrodescendentes, né? São elementos que ainda podem ser recuperados ou são elementos arcaicos? E digo assim, essa corrente vital, a hierarquia dos seres, quando é que determina realmente a vida, né? Se esse elemento ainda é importante. A lei do dinamismo da vida, né? A vida não só quando algo que está realmente parado, mas algo dinâmico. E essa dinamicidade pertence também, parte também da minha colaboração. E se a vida, não, se ainda essa a lei do crescimento e diminuição da vida, o quanto eu posso contribuir ou não contribuir, né? Se são ainda elementos válidos, né, no nosso dia a dia, né? A casualidade mística, não só o procurar elementos condicionadores, a causa física, mas esses elementos, porque entre nós ainda tem muita, aqui, encontrei muito forte, aqui no Brasil, né? As religiões de matriz africana, né? Que usa ainda essa casualidade mística, né? Que quer resolver o problema do marido que saiu para ir falar lá com alguém que possa condicionar, né, com a sua mística, condicionar que esse marido volte, né? Ou então, são coisas que ainda são bem presentes, né? Está bem presente. A questão da participação na vida enquanto exige a fecundidade, né? Como se coloca essa questão também dentro da comunidade, por exemplo, numa comunidade quilombola, né? O quanto é importante, talvez, hoje, como aquele que aumenta, digamos assim, participa na fecundidade da própria comunidade, não tanto gerando materialmente, mas também produzindo, né? Intelectualmente. Ou isso é questão pessoal? O faço para a participação da comunidade, ou então só a questão mesmo pessoal. A simbologia, né?
a simbologia, talvez um elemento muito marginal, mas ainda, talvez, pode representar alguma coisa. E acho que é por aí. Enquanto ainda esses elementos podem, né, são presentes e podem condicionar a nossa vida. Outras marcas aí estão em silêncio. Muito bem colocado, né? Esse pensamento, assim, que nos leva à reflexão, né? Dentro da que foi colocado, bem colocado também, seu material. Depois pode socializar com a gente vai estar disponibilizando para o pessoal, né? Que é sempre bom. Isso que foi colocado, a gente está relembrando, né? Lendo, se apropriando dessa fonte, sabedoria. Agora, respondendo aqui, como era a condição da vida dos negros antes da África pré-colonial? A condição, com certeza, a organização da sociedade lá, dos reinos, com o princípio da solidariedade, ninguém poderia ficar sem ter alguma coisa. Por princípio da participação, da solidariedade comunitária, da solidariedade do clã, da solidariedade familiar. Então, na sociedade em si, claro, como outras sociedades existiam problemas, mas a condição não existia um grande divário entre as pessoas. Tinha o necessário, porque numa vida assim, de participação, o que eu tenho é teu também. Eu nunca vou deixar alguém morrer de fome sabendo que eu faço parte do mesmo clã, da mesma. Às vezes não por, digamos assim, por familiaridade de sangue, mas somos do mesmo clã. Eu não deixo você morrer. Então, não existia os extra rico e pobre. Não é uma sociedade assim de estratos entre aqueles que têm mais e que têm menos. Claro, o rei, o chefe do clã, talvez poderia ter um pouco propriedade mais do que a maior parte das famílias, no sentido da classe das famílias, mas existia um pouco de igualdade, realmente. Igualdade, não, dentro das próprias condições, né? Dentro das próprias condições da organização. Não sei se você pode responder. Então, Luana, eu já chegou a minha hora aqui, tenho um compromisso. É, ok, alguém levantou a mão antes que eu saia. Agora, Sim, eu gostaria de agradecer a sua presença. Faço parte também da comissão de palestras e o compartilhamento, né, das informações do que você estudou, do que você sabe, foi muito importante para a gente aqui. É muito rico mesmo, assim, é algo que a gente não escuta em qualquer lugar, a gente não escuta com facilidade, né? As pessoas não nos dizem sobre esses pontos do que era a África e tudo mais. Então, foi muito rico, eu quero agradecer. o prazer é todo nosso naquilo que podemos também, né, partilhar junto. Então, se serviu alguma coisa, eu agradeço a vocês que deram essa possibilidade que eu participasse também nesse espaço, né, para naquilo que é possível a gente fazer. Você viu e como você viu, viu, Padre Zacarias? O que Mariana colocou, trouxe, né? Às vezes a gente vê sempre olhar de fora, não de dentro para fora, né? Um olhar
seu, né, africano, de dentro, que traz com propriedade esses elementos. Sempre a gente vê o olhar do europeu, né, do colonizador sobre a África, mas quanto foi importante sua partilha nesse Uhum. momento, esses elementos, e com certeza contribuir com esse momento, né? Com a proposta do MIS e África e com a nossa formação, né? Porque conhecimento é isso, né? A gente tem que conhecer, se apropriar e disseminar esse conhecimento para com as outras pessoas. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo e pela sua contribuição, viu? Muito obrigada mesmo. Espero que em outros momentos a gente possa trocar mais, né? E que seja presencial. Ok. Teremos tempo para momentos também para participar assim, de modo presencial. Então, boa iniciativa aos organizadores, é assim que se também que se afirma, né? A gente que se afirmar. Se a gente não ocupa os espaços que são negados a nós, se você não ocupa os vossos espaços que são negados a vocês, e jamais poderemos dar esse grande passo, né, de dizer, ok, da afirmação. Nosso grito não é simplesmente de, talvez, de reivindicar alguma coisa, mas nós reivindicamos não coisa, mas o espaço de sermos conhecidos como somos, de termos a nossa dignidade também tendo em conta, de sermos aquilo que somos, né? E bem haja nessas verdades ali que vão fazer essa missa, né? É algo que realmente, né? Dignifica sobretudo, né? Essa juventude, resgata a consciência da nossa dignidade, que não é por causa dos componentes externos, né, que condicionam, que querem tirar os nossos espaços, a gente pode ficar com mãos cruzadas. A gente luta por os nossos espaços. Deus abençoe a cada um de vocês. Com certeza, e temos que lutar. Boa noite. Muito Boa obrigada noite. pela Obrigado. participação. Até mais. Até. Finalista, viu, gente?